Vamos lá, pessoal, dando continuidade então ao módulo 2, planejamento financeiro e inteligência de dados. Eu já dei uma pincelada, né, do que seria essa questão de inteligência de dados e agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Bom, é imprescindível que você tenha aí instalado na sua sorveteria um software de gestão de vendas. Ah, mas a minha sorveteria vai ser pequenininha. Tenha um software de gestão de vendas. Vendeu uma casquinha mista, vai lá, registra. Vendeu um milkshake, registra. Vendeu um waffle, registra. Vendeu um sundae, um cascão, registra. Na minha busca, né, eu sempre já sabia, né, que eu precisaria de um software, porque, como eu falei, eu sou metódico, eu sou chato, eu preciso de dados. E aí eu queria saber quantos de cada produto que eu vendi no mês, quanto de casquinha, quanto de milkshake, quanto. E não era o valor aproximado que eu queria os valores exatos. Cascão, sundae. Eu queria saber quais os sabores, o que vende mais? É a casquinha de baunilha, de chocolate, a mista? Qual o sabor de milkshake vende mais? Qual é o horário do dia eu vendo mais? Qual é o dia que eu vendo mais? Qual que é a semana que eu vendo mais? Ah, mas você quer saber isso para quê? Isso daí influencia, por exemplo, nas compras que você vai fazer. Né? Ah, mas eu sei isso no olhômetro. Então, o olhômetro não é preciso. Né? Então, você tendo esses dados, você vai ter clareza, né, para você comprar o copo. Porque se você chegar num lugar que vai comprar o copo, você sabe dizer hoje, se você não tem experiência nenhuma, de quantos copos inicialmente você vai comprar, ou no segundo mês você vai comprar de copo pequeno de milkshake. Qual que vende mais? Vende mais milkshake pequeno, médio ou grande? No primeiro mês você vai ter que fazer uma compra meio que no escuro. Mas aí para os próximos você vai continuar comprando no escuro. E eu não posso te dar um dado do que vende mais, porque eu vou te dar um dado da minha região, da minha estratégia. Né? Cada um vai ter a sua. Então, no primeiro momento, você vai ter que fazer uma compra mais genérica. Né? Mas para os próximos, você vai conseguir fazer uma conta mais precisa, uma compra mais precisa, porque você vai ter dados para analisar. Hoje eu posso dizer para você que a casquinha que eu mais vendo é a casquinha mista, e eu achei que ia ser de baunilha. Eu achei que as pessoas iam pagar muito mais no cartão de débito. Hoje eu sei que elas, no meu caso, elas pagam mais em dinheiro. Mas como? Por meio do software. E aí nessa busca, né, como eu falei, eu achei vários softwares de gestão. Estava perto de já fechar com um. Geralmente custa entre 100 e 130 reais por mês para você ter esse software instalado aí, para você manipular. E aí, quando eu estava quase fechando, eu descobri esse daqui, ó. Chama Market Up, que é o logo, ó. Market Up. Qual que é a vantagem dele? Ele é gratuito. Aí eu fiquei meio assim, mas gratuito, deve faltar alguma coisa, alguma funcionalidade. Não. Pessoal, esse daqui é um software extremamente completo. Talvez eu acho que ele é mais completo até que muito software aí pago, tá? De gestão de vendas e de financeiro e de produtos. E ele é de graça. Tá? A única coisa é que você no meio, né, como muita coisa de graça, como aplicativo, serviço de e-mail que você tem, ele tem algumas propagandas, mas não atrapalha em nada. Ele não atrapalha em nada essas propagandas na sua gestão. Tá? Então eu vou dar uma pequena demonstração, um pequeno overview. Não é a minha intenção de treinar você nesse software. Tem bastante tutorial lá no YouTube para você ver. Mas eu vou dar assim, um overview, né, uma visão geral de como ele funciona, das funcionalidades, tá? Das principais funcionalidades e como isso pode ser importante para a gente. Tá? Vou fazer aqui o meu login. Olha, ele tem muitas funcionalidades. O que eu vou sugerir para você? Ele tem aqui, ó, um dashboard, né, do dia, do que está acontecendo. Aqui do lado direito, por exemplo, ele vai trazer algumas propagandas, como eu falei, mas fora isso, ó, ele vai trazer um dashboard aqui de como está o dia, tá? Aqui no canto esquerdo ele tem vários menus, né, para você cadastrar produtos, cadastrar parte de compras. É extremamente complexo, tá? Completo e complexo na sua gestão, não
acho que não é complexo, é uma palavra errada que eu utilizei. Ele é completo, tá? Ele não é complicado de utilizar, ele é completo. Bom, o que eu quero chamar a atenção? Por exemplo, vamos pensar o básico, a casquinha. Você vai vir, por exemplo, aqui em produtos, vai vir aqui ó, em produtos mesmo, né? E aqui você vai cadastrar os seus produtos, tá? Vou dar um exemplo aqui da casquinha, que já está cadastrado. Eu tenho aqui a casquinha, ó, baunilha, chocolate, mista. Eu cheguei a pensar em trabalhar com casquinha de açaí, eu fiz aqui um registro, tá? E aqui tem uma casquinha de genérica, mas vamos pegar aqui, ó. Eu fui lá, cadastrei a casquinha de baunilha, como eu falei, depois você vê, e aí tem bastante material de como cadastrar, mas é bem simples, você vem aqui, ó, adicionar novo, coloca lá o nome e tal. E aí você vai vir numa tela como essa aqui, ó. Vai estar lá a hora que você adicionar o novo, né? Aí você vai colocar a descrição. Aí eu coloco aqui, ó, casquinha de baunilha, eu coloquei que ele é um produto, vendo por unidade. Eu criei uma categoria sorvete, uma subcategoria casquinha, porque eu queria saber, né, qual que vendia mais, se era chocolate, baunilha ou mista. E aí, nesse canto aqui, ó, vou até aumentar o zoom para você ver melhor, tem um campo para você colocar o custo. Lembra da nossa planilha lá de ficha técnica, que a gente calculou o preço de cada milkshake? Cada casquinha, cada cascão, cada sundae. Então, eu não sei que a casquinha custa 75 centavos. Sei. Qual é o valor que você vai cobrar? Aí você coloca aqui no sistema 3. Ele já mostra para você, ó, qual é a margem de lucro que você está tendo. Certo? Bom, isso é um exemplo. Aí você vai poder criar um botão, porque isso daqui é o que eles chamam, né, da parte administrativa, né? E aí, depois você vai ter a parte de onde vai registrar, né? Você vai ter uma interface, você precisa ter lá pelo menos um notebook ou um computador instalado para você ter a interface para você fazer o registro, né? De venda. Esse daqui é a interface da configuração. Então aqui você vai cadastrar, assim como cadastrou a casquinha de baunilha, você vai cadastrar todos os outros produtos, né? O sundae, o cascão, os diversos tipos de milkshake, aí você vai colocar o nome, né, de cada um, então, milkshake de abacaxi, aí você pode colocar aqui uma subcategoria com os tamanhos, né, pequeno, médio, grande, e o ogro, se você for oferecer, e vai cadastrar esses produtos. E aí o que vai acontecer? Conforme você for registrando lá no sistema de vendas, né, isso tudo vai sendo acumulado, e aí depois você vai poder fazer o seguinte, ó, vir aqui em relatórios e vendas, por exemplo, e aí você vai poder vir aqui, ó, tem muitas variações de relatórios de venda, mas o que eu mais uso, por exemplo, vendas por pagamento. O que é isso? Chega lá no final do mês, você pode fazer isso dia a dia, cada 15 dias, quando você quiser, mas vamos pensar que você faça isso uma vez por mês. Venda por pagamento. Aí eu coloco lá, do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro. E aí o que o sistema vai trazer para mim? Separadinho, quanto que eu faturei no mês, separado por dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e iFood. Poxa, lembra que lá na planilha do DRE eu preciso desses dados? E aí ele já vai trazer tudo isso para mim de uma forma fácil para eu poder colocar lá. Certo? Outro que eu utilizo aqui bastante também é venda por produto, por período e por produto. Ele tem por produto aqui, por PDV, é o período mesmo, tá? Que aí ele vai trazer alguns dados para mim. E outra coisa, todas as buscas que você fizer aqui de relatório, ele gera, você pode exportar, né, como planilha de Excel, tá? Nesse caso aqui ele está deixando só PDF, mas deixa eu buscar aqui um meio de pagamento. Deixa eu pegar aqui, ó, do dia 28 até o dia 4. A gente fechou aí no final do ano, né, a maior parte do tempo aqui, mas vamos supor, deu R$ 900 aqui, certo? E ele está por período, aí eu posso ir aqui em lista, ó, ele pode trazer um gráfico e exportar para o Excel. Isso que é o importante, tá? Porque daí, no Excel, você vai ter aqui, ó, por exemplo, meio de pagamento. Eu sei que, por exemplo, no mês, eu já fechei o mês, né? Você
no mês de dezembro de 2020. Então, nesse dado aqui, eu consigo enxergar o seguinte, que 58% do meu faturamento foi em dinheiro, 28% foi cartão de débito, 9% foi venda pelo iFood e 5% foi venda de cartão de crédito. Então ele traz uma planilha com dados que eu posso trabalhar para chegar a gerar esse gráfico. Que se eu fosse fazer isso manualmente, nunca eu consegui fazer. Tá? Então esse é um exemplo. Então a parte de meio de pagamento, eu consigo acompanhar mês a mês aqui, ó, que eu sei que de 50 a 55 nesse mês de dezembro que passou foi até mais, 58% é venda em dinheiro e assim por diante. Tá? Ah, eu quero saber, Marcelo, qual é o dia da semana que eu mais vendi no último mês. Bom, daí eu tenho aqui dados, né, que daí eu posso gerar um gráfico como esse, né, que aí eu sei que no mês de janeiro de 2020, ou melhor, dezembro de 2020, o dia que eu mais vendi foi a quarta-feira. O segundo dia que eu mais vendi foi uma terça. Depois a segunda, quinta, sábado, sexta, e o que eu menos vendi foi no domingo. Olha só. Ah, eu quero saber qual a semana, né, que eu mais vendi. Bom, a semana que eu mais vendi foi a primeira semana de dezembro, depois a segunda e a terceira, aí lá no final do ano, já Natal, Ano Novo, a gente fechou alguns dias, aí o faturamento caiu aqui, ó, certo? Então, eu consigo pegar esses dados. Bom, e aqui eu quero também saber qual é o horário que eu mais vendo. Bom, no mês de dezembro, né, eu vendi, o horário que mais vendeu foi o período das 16 horas. Então, das 16 horas até 16h59 foi quando que eu mais vendi. Depois o período das 15 horas, depois das 14. Então, olha só, eu consigo ter vários dados aqui para tomar a decisão, por exemplo, fazer uma promoção, para alocar, de repente, funcionário, né? Saber quando que, evidentemente, vai entrar mais dinheiro, num grosso modo, nesse momento, né? Que daí eu tenho uma planilha lá de fluxo de caixa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Né? Mas eu já consigo ter uma boa noção de qual é o dia que eu vendo mais, qual é o horário. Então eu sei que às quartas-feiras, às 16 horas, é o dia que eu mais vendo. Né? E se você fizer esse acompanhamento mês a mês, você vai ver que pode, no meu caso, acontece algumas variações aqui. Às vezes troca a terça pela segunda tal, mas tem alguns dias que já são campeões, que a gente já sabe. E o horário a gente sabe que, ó, no meu caso aqui, é entre 16 e 15 horas, que é o que mais dá movimento na loja. Tá? Então, mas como é que eu sei tudo isso? Por conta que eu tenho os dados lá do Market Up. E por meio do Market Up também, pelos dados que ele vai gerar, né, eu consigo, ó, separei aqui rapidinho, né, só para ter uma ideia. Tem muitos dados que você pode tirar de lá, né? Mas, por exemplo, eu quis saber, no mês de dezembro, quais são os produtos que mais saíram na loja, tá? Então, de todos os produtos de sorvete que eu vendo, casquinha, sundae, eu não trabalho, eu fiz lá com vocês a planilha de custo do cascão e ensino como fazer o cascão também, mas eu não trabalho com o cascão. Por quê? Porque o cascão ele pode brigar com a nuvem, porque a nuvem ela vem num cascão. Então se eu cobrar um cascão a R$ 4 e cobro a nuvem, vamos supor, 12, tem gente que olha e fala assim, ah, mas é um cascão com algodão doce, um é 4, outro é 12, então eu tiro o valor da nuvem, então eu não vendo cascão, tá? Então eu vendo a casquinha, o sundae, milkshake e nuvem e sorvete. Então aqui, por exemplo, dentro desses produtos não estou contando o milkshake, tá? Só casquinha, que eu chamo de sorvete. Né? O que eu estou chamando de sorvete aqui de novo para deixar claro? É a casquinha, o sundae, o waffle e a nuvem. Milkshake para mim é uma outra categoria. Dentro dessa categoria sorvete,
O que eu mais vendi em dezembro de 2020 foi a casquinha mista. Estou falando em quantidade, tá? Não em faturamento. O que eu mais vendi foi a casquinha mista. O segundo mais vendido foi casquinha de baunilha. O terceiro que eu mais vendi foi o sundae de ovo maltine. O quarto que eu mais vendi foi o sundae de morango. Em quinto lugar ficou a casquinha de chocolate. Em sexto lugar ficou o sundae de chocolate. Em sétimo ficou o waffle misto, com sorvete misto. Em oitavo, o sundae confete. Em nono, sundae sensação. Em décimo, sorvete na nuvem de baunilha. Em 11º, o waffle de baunilha. 12º, sundae de caramelo e assim por diante. Aí sim na categoria milkshake, eu tenho aqui, por exemplo, qual é o sabor e o tamanho que mais vendeu em dezembro de 2020 na Elway. Bom, em primeiro lugar, o Kinder Ovo tamanho G, foi o que eu mais vendi. Em segundo lugar, foi o Ovo Maltine M. Em terceiro lugar, foi o milkshake de morango G. Em quarto lugar, foi o chocolate com maracujá pequeno. Em quinto lugar, foi o Ovo Maltine P. Em sexto lugar, o Kinder Ovo M. Em sétimo, o Morango M. Em oitavo, o Morango P. Então, olha só, e em nono, o Cappuccino M. E o décimo, o Ovo Maltine G. Então, o Ovo Maltine aparece aqui, ó, em quinto com o P, né, em terceiro com o G, em quinto com o P e em décimo. Os três tamanhos de ovo maltine são os que entrar entre os 10 mais pedidos. Kinder Ovo M e o Kinder Ovo G, olha só, foi um dos mais pedidos, ó, Kinder Ovo G. Morango, os três de morango, PMG. O único intruso aqui no top 10, né, fora o Kinder Ovo maltine e morango, é o chocolate com maracujá e o cappuccino. Então, na hora de algum cliente perguntar, né, você tem alguma sugestão? Os que mais saem é ovo maltine, morango, Kinder Ovo, chocolate com maracujá. E isso serve para você comprar também. Então, você precisa estar atento ao pó de cappuccino, ao pó de ovo maltine, ao pó de chocolate branco que vai no Kinder Ovo. O chocolate com maracujá é a cobertura com pedaços de frutas, né, que você tem que ficar atento. Então, é uma série, você pode, sabendo disso, fazer algum tipo de promoção para os sabores que não saem tanto. Então, mas para isso você precisa do quê? Achômetro? Não, dados. Tá? Então, a minha dica é, procurem verificar, né, como funciona o MarketUp. Né? Como eu falei, é uma ferramenta extremamente completa, ela é fácil de utilizar, tem vários tutoriais aí na internet, no YouTube, tá? Não é o meu objetivo aqui dar um treinamento na plataforma, mas sim mostrar uma alternativa que é de graça, que vai atender você e que você vai conseguir esses dados. Principalmente para você saber os dados lá de custo de mercadoria vendida, que aí você consegue por meio aqui do relatório gerencial. Você vem aqui ao financeiro, DRE gerencial, ele vai mostrar para você o valor de quanto que foi o custo de mercadoria vendida, sem você precisar fazer conta na unha, o que é humanamente impossível, tá? E você vai ter aqui os dados separados de faturamento, de pagamento, né? Dinheiro, cartão, tudo certinho, sem a taxa, sem o desconto da taxa, por isso que tem a planilha do DRE, para você calcular lá os descontos da taxa, e essa inteligência de dados que eu estou falando para vocês, de saber qual é o dia, qual é a semana, qual é o horário, né? Isso daqui não vem pronto no software, mas ele vai te dar dados para que você consiga gerar essas tabelas aqui, esses gráficos, ok? Qualquer dúvida, manda aí um e-mail para o suporte que eu respondo aí para você de acordo com aquilo que eu souber também, tá ok? Próximo e último vídeo do módulo 2 eu vou falar sobre fluxo de caixa, que eu vou deixar lá também disponível para vocês, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo.